Vamos lá, né? Vamos só rezar a oração de São Tomás antes de a gente iniciar a oração dos estudos. E eu falo, vocês repetem. Vamos lá, trocar a célula aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, colocando-os com ordem admirável no céu. Vós, que distribuístes o universo com a encantadora harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar, e no perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, sede da sabedoria, ó Maria concebida sem pecado. Amém. Então tá bom. Então vamos lá, né? Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Que bom. Hoje nós iremos aprender sobre a filosofia do Evangelho, né? Talvez uma das mais conhecidas, mas menos vividas, né? Se a gente pode dizer assim, em questão de vivência mesmo, né? No sentido talvez da igreja, na família, né? E tudo mais, né? Então a gente vai tratar sobre esse tema, né? E os dois documentos bases, né, que a gente vai usar, aliás, 3, são 3 cartas encíclicas, duas de Leão XIII e uma de São Pio X, né? Que são a de São Pio X, né? Que são a Patiente Domini e a Immortale Dei e Aeterni Patris de Leão XIII, né? Vou anotar aqui para vocês não esquecerem. São documentos, né, que são feitos século XIX e século XX e que tratam desse declínio do pensamento, né, e que se deu e que por causa disso a gente está vivendo nesse mundo de hoje. Não é de se estranhar que atrás de todo mal existe sempre uma filosofia, né? Não existe, e atrás de todo bem também. As encíclicas de Leão XIII, a Aeterni Patris,
essa aqui que instituiu São Tomás de Aquino como doutor universal e obrigatório para todo católico compreender. E a Immortale Dei. Essa aqui também conhecida pelo famoso livro do Ailson, né? A Constituição Cristã dos Estados. Ok? Então vamos lá. São os documentos base, né? Que a gente vai entender porque uma coisa tem a ver com a outra. Essa aqui é sobre as doutrinas modernistas, ou as filosofias, né? Modernistas. Ok? Então vamos lá. Vamos abrir a Bíblia. Lá no Sermão da Montanha. Quem trouxe? Quem anda com a espada na mão aí, pode abrir. Quem não anda, né, fica desgovernado aí, meu. Não tem jeito não. Entendeu? Então vamos lá. Eu pensei na verdade eu não ia nem sair, mas aí acabou que o Jorge ia estar saindo assim, aí de casa assim, ó, quer saber? Ah, tá. Eu falei assim, mãe, eu não estou pescar, então eu vou lá no sessão da luz. Aí saí todo desarmado. Bom, da próxima você não sai, né, Eliana? Então vamos lá. Sermão da Montanha, Mateus, vou usar Mateus 5, tá bom? Versículo 1. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Agora a gente vai lá para o versículo 17. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um iota, um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aqueles que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco será condenado ao fogo da hiena. Se está, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem e vem fazer a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue o juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas postos em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito para ti é causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que teu corpo todo seja lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança fora de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que teu corpo inteiro seja tirado na geena. Foi também dito,
Todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que rejeita sua mulher, faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. Todo aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete um adultério. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falsos testemunhos, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizeis somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Tendes ouvido o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar a injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, não te desvies daquele que te pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sedes perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Amém? Amém. O texto é grande, mas é para evidenciar o núcleo basilar do que nós entendemos hoje por catolicismo, né? Por que muitas das pessoas, né, por vezes a gente olha para esse texto e percebe a dicotomia que há entre o Antigo Testamento e o Novo, né? O próprio Jesus diz que ele veio para cumprir a lei, para levá-la à perfeição, né? E só um homem que poderia cumprir a lei e levá-la à perfeição teria também a autoridade para emanar dele mesmo uma nova lei. Então, por isso que o próprio Cristo se fez em sacrifício, para ele ser o novo legislador da nova aliança, porque ele, satisfazendo a ira divina, poderia dar um outro acordo, um novo jeito, um novo tipo aos homens, como agradar a Deus, certo? Então, por isso, ele faz esse sermão da montanha, né, que Santo Agostinho usa muito bem no Cidade de Deus, e ele faz a diferença ao sermão da montanha entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, certo? Por que nós temos que ter em mente a filosofia do Evangelho, né? Então, há outras filosofias? Sim, há. Há outros tipos de modos de pensamento? Sim, há. Então, vamos lá. Para a gente entender o que é a filosofia, né? Em base é o amor à sabedoria, é a busca da verdade. Sem esse princípio, não tem como filosofar. Então, nós podemos concluir que durante toda a existência do ser humano, ele sempre filosofou. Só não existia a própria palavra. Porque a gente percebe que isso é uma operação do nosso próprio intelecto buscando as coisas e a verdade dispostas na realidade. Então, um dos primeiros princípios da boa filosofia do Evangelho é o que a gente chama de realismo filosófico. Nós tomamos os dados da realidade, o que nos acontece, em quem nós somos, para aí sim darmos um sentido às coisas. Lembrando que, na filosofia, só pode se chamar alguém de filósofo quando ele descobriu o que é mais ou menos o ser. Tanto ele, como ele compreende o outro. Por isso que nosso Senhor fala, né? Amar o teu próximo, não é amar o outro ser humano. Porque o outro ser humano ficaria muito genérico. Então, quando a gente vê nosso Senhor falando amar o teu próximo, ele já, como Logos divino, né? Ele já está se compreendendo como um ser, porque Deus é o único que pode falar eu sou o que sou, e já compreende o outro na medida que ele consegue dizer amar o seu próximo, certo? Então, ao mesmo tempo que a filosofia está ligada, né, a essa busca da verdade, então a gente percebe que não há verdade sem amor. Se há alguma coisa que algum filósofo algum dia disse, por exemplo, Nietzsche, coisa do tipo, nós percebemos que falta nele, ele compreende de alguma forma
uma boa filosofia da existência do mundo, mas ele não compreende a filosofia do próprio ser dele. Por isso que falta um elemento básico que o nosso Senhor já nos disse, que ele mesmo disse que é o amor. Então, à luz da filosofia do Evangelho, a gente tem que compreender que verdade e amor andam juntas e são unívocas. Não tem como eu separar uma da outra, né? Não tem, como diz Santa Teresa, né, Benedita da Cruz, não aceite nada como verdade se falta amor, e não aceite nada com amor se falta verdade. Certo? Algumas formações passadas a gente, né, acho que eu falei, o padre também falou, essa questão de como a aliança entre verdade e amor é a chamada nova aliança do Novo Testamento, né? Porque o próprio Deus, que é a verdade, se faz amor por nós e ele mesmo é o objeto doente em que nós conseguimos amar, ele é o nosso amado. Correto? Alguma dúvida? Não. Então, o que isso tem a ver com essas encíclicas que vão se desdobrar em tudo isso e nos mostram o que é a filosofia do Evangelho, certo? Antes do Nosso Senhor, a filosofia ela era tratada mais ou menos como uma espécie de seita. Então, aí a gente tem, por exemplo, o zoroastrismo, a gente tem as filosofias egípcias, que é uma coisa muito ocultista, uma coisa muito gnóstica, uma coisa muito reservada para um grupo de supostos iluminados que teriam ali uma revelação que ninguém, porventura, teve. Até mesmo com Sócrates, Platão, isso ainda acontecia, né? Assim, por mais que eles popularizassem, né, o ensino filosófico, né? Existem, por exemplo, academias, né, círculos platônicos que eram reservados a um pequeno grupo, né? Então, ou seja, ainda tinha essa questão ainda. E quando vem Nosso Senhor e vê, a gente percebe que ele de alguma forma herda a essa maêutica socrática, herda essa filosofia grega, herda esse direito romano, né? Ele faz da filosofia não mais uma revelação privada, mas uma revelação aberta. Então, todos aqueles que amam e conhecem nosso Jesus Cristo estão prontos e plenos a conhecer as coisas como elas são. E aqui há uma coisa diferente. Nós, católicos, enxergamos o mundo pela revelação. Aqueles que não são católicos enxergam o mundo pelos dados que lhes são entregues na realidade. Certo? Isso aqui já é um grande distanciamento epistemológico, né? Porque se eu tenho uma graça infusa em mim, que é a da fé, que me faz compreender todas as coisas, e a outra pessoa, por exemplo, não tem, por óbvio, né? Por mais que a lógica de um pode ser mais perfeita que a outra, mas a exatidão dos termos, né, vai atingir mais a essência das coisas do que aqueles que não têm essa graça, certo? Por isso que, por exemplo, né, uma das coisas que as filosofias antigas tinham e que nós católicos não temos é essa questão de uma herança familiar, de um conhecimento particular e específico que é passado de tradição a tradição, né? Ou seja, o sacerdote ocultista, ele tinha um filho que ia também ser sacerdote ocultista e por aí vai, né? A gente vê que com o batismo, quando, por exemplo, a criança, a pessoa ela é batizada, né, ali já ocorre a maior libertação de todos, que é a libertação do pecado, né? Então, toda aquela questão da mancha, né, do pecado, das heranças, né, familiares e tudo mais, ela é cortada, ela não carrega isso mais. Não quer dizer que ela não possa carregar as consequências, mas, digamos, aquela linhagem, né, ela não carrega isso mais, porque ela agora faz parte da grande família de Deus, como a gente viu na última formação, que é a Santa Amada Igreja, né? Enfim, alguma dúvida? Então, Nosso Senhor, a gente percebe, né, que quando ele fala do Sermão da Montanha, porque ali é chamada Plenitude dos Tempos também por isso, né? Porque ele já está herdando toda a tradição, né, da filosofia grega, da cultura judaica, né, e tudo mais, do direito romano, e ele consegue, neste Sermão da Montanha mesmo, condensar e fazer com que todo esse conhecimento se torne unívoco, né? Ele une todas essas coisas. Por exemplo, quando Nosso Senhor fala assim da mulher, né? Ali, da mulher adulta do casamento, ali a gente vê cultura, direito e tradição. Explico. Cultura por quê? Porque quando o matrimônio era falso e o judeu não sabia, ele poderia dissolver, certo? Então aqui a gente está tratando de cultura e de família.
Se ele tem esse direito, nós já estamos entrando na área da justiça, dar a cada um aquilo que é devido. E se nós também estamos, ele dizendo, né, que esse direito e essa cultura estão ultrapassados e que deve ser levado em consideração um novo modo de viver, ele está moldando e fundando uma nova o quê? Uma nova cultura, uma nova moral, por óbvio, né? Um novo direito e uma nova filosofia. Então, filosofia tem a ver com o quê? Com tradições, com costumes e com direito. Direito no sentido de justiça. Portanto, a filosofia do Evangelho atinge sempre esses três fins. Cultura, né, moral, comportamento. Tradição, no sentido de herdar as coisas boas e melhorá-las. E o direito, modus operandi de viver da melhor forma. Então, a gente vê aqui que Nosso Senhor, né, como dizia São Pedro, achando que ele ia vir, né, fazer um novo reino, um novo império, ele não faz isso. Nosso Senhor vem e nos traz o quê? Um novo tipo de homem, um novo tipo de modelo, um novo tipo de perfeição divina. Agora, não com o homem com seus próprios méritos querendo a Deus, mas Deus, por sua graça, chamando o homem para viver esse tipo de vida. É uma coisa muito diferente do que os antigos já viam. Por quê? Porque eles achavam que eles tinham que fazer certos rituais, certas práticas para eles terem um beneplácito divino, né? Por exemplo, o paganismo dos gregos, né? Eu vou oferecer para Afrodite e ela vai me ajudar com a pessoa amada. Eu vou oferecer para Atena e ela vai me ajudar a ganhar a guerra, né? Você vê que não tem mais essa questão. Isso tudo cai por terra e à baila, né? E Nosso Senhor nos traz todo esse molde novo, né? Que vai se perpetuar. Tanto é que ele manda os apóstolos ensinarem o quê? A doutrina. Ide e ensinai. Ide e pregai. O Evangelho a toda criatura. Certo? E dentro disso, é interessante a gente ver e perceber que quando Pilatos diz para Nosso Senhor assim, tu és rei, ele fala assim, não porque se eu fosse rei, como você entende um reinado, os meus anjos, os meus santos estariam lutando, mas o meu reino não é para ser lutado, ele é para ser construído. Aonde? Nos corações de cada um. Por isso que a gente brada, viva Cristo Rei, para que Cristo seja rei em nosso coração. Tanto é que Santo Agostinho fala que os dois gládios, né, da cidade de Deus e da cidade dos homens, se dão visivelmente, né, no embate entre os povos, mas espiritualmente aonde que ocorre a luta entre a cidade de Deus e a cidade dos homens? Dentro do nosso coração. Certo? E isso aqui ainda a gente percebe que vai desdobrar em muitas outras coisas, por exemplo, a educação, modo de governo, coisa do tipo, certo? Mas da gente avançar, vamos ler agora o prólogo de São João, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 1 e os versículos adiante. Talvez é um dos prólogos mais belos que a gente tem, né? No princípio era o verbo, né? E o verbo enarquelogos, né? No grego. E o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Nele havia vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Né? Quando a gente lê esse texto, né, primeira vez a gente não entende porque que São João chama, né, Jesus de o verbo, fala no princípio, tem todo esse esquema. Né? Quando João escreveu, São João escreveu o Evangelho, ele estava escrevendo no momento em que o cristianismo estava começando a ser atacado por outras filosofias que tentavam descredibilizar ele, né? E aqui São João, né, a gente vê que, como era um homem rude, mas ele escreve muito em termos filosóficos. No princípio era o verbo, era o logos, né? Ou seja, sempre quando a gente vê essa questão de princípios, né, na Sagrada Escritura,
sempre também tem a ver com filosofia. E aqui com filosofia no sentido de modo de vida. Por exemplo, em filosofia nós analisamos os princípios para avaliar os fins, certo? Esses princípios nós partimos do particular para o universal e do universal para o particular. Exemplo, Nosso Senhor fez muito bem isso quando ele diz assim: ama o teu próximo e não ama o ser humano. Por quê? Ele está dizendo em outra palavra: ama o teu igual no particular. Porque no igual no particular, você vai estar amando o igual no universal. Certo? Porque o próximo ali, quando é traduzido e tudo, é o próximo mesmo, é o que está mais perto de você. É o que está assim, mais junto de você. Realmente essa é a ideia. Compreendem? Por que ele não mandou, por exemplo, fazer igual John Lennon, né, na música Imagine, né? Amar a humanidade, essas coisas e tudo mais. Porque Nosso Senhor, ele parte do princípio da realidade. Humanidade, gente, ele é o quê? Ele é uma coisa abstrata, né? Ele é o quê? Ele é um termo, ele é uma ideia. O que é a humanidade? Conjunto de pessoas, o mundo inteiro, tudo mais. Então a gente percebe que um dos grandes males, né, dessa perca da filosofia do Evangelho já é a perca da capacidade de conseguir argumentar e dizer as coisas como elas são. E isso é uma das coisas que evidencia uma ideologia, um novo modo de descrever o mundo. Certo? Então a gente percebe que o Nosso Senhor, quando ele fala isso, ele está partindo dos princípios para chegar aos fins, e não partindo dos fins para chegar aos princípios. Né? Por exemplo, isso é interessante porque hoje a gente é mais fácil de ver também tudo. Por exemplo, uma coisa básica da administração, né? Às vezes quando a gente vê que a pessoa, né, essas técnicas que não dá certo, né? Mas muito por que não dá certo? Porque falta de uma boa filosofia, porque parte de um resultado já pré-definido e pronto, e não de uma construção para esse fim, né? Enfim, aí tem vários tipos, né, e tudo mais, que esses coach tudo usa aí, né? Seja a melhor versão de si mesmo e tudo mais, essas coisas, enfim. Nada contra, mas que a gente vê que a pessoa já está na finalidade sem levar em conta o princípio, né? Ou seja, fica muito abstrato a melhor versão de si mesmo. A pessoa quer ser um Superman ou pode ser um Superman. Né? Há coisas que se perdem, né, da racionalidade por conta do vício da linguagem, né? E quando o Senhor nos traz essa nova filosofia dele, ele fala justamente o contrário. Ele define muito bem as coisas para que nós possamos, com a inteligência, ser inclinado a elas e aí sim conseguir amar a elas, né? Como diz, né? E a gente tem 3 tipos, né, do amor: filia, eros e ágape, né? E isso é interessante porque Santo Agostinho também diz que a base das relações humanas é o amor. Mas que tipo de amor? O amor filia, de não querer que o outro seja mal ou vá para a maldade, né? É um amor de busca comum pelo bem comum, né? E isso também São João Paulo II faz muito bem quando ele diz que na cruz Cristo teve um eros pelo homem, no sentido de que o quê? Ele não ter nada, ele não conseguir, ele conseguir dar o que ele tem de mais precioso, que é o sangue. Ou seja, assim também é numa relação sexual, você vai dar aquilo que é mais precioso, que é o amor, que é o momento, que é como se diz, a afetividade, essas coisas assim, né? Ou seja, aquilo que te é de mais guardado. Então é interessante ver essas coisas, né, que bem definidas, porque isso baliza muito, né, o momento que nós vamos chegar agora nessa formação, que é a questão da filosofia, costumes e cultura. Né? Teve algumas formações passadas que eu fiz esse esquema, mas vou fazer aqui de novo, para vocês entenderem por que a filosofia do Evangelho influenciou, né, essas encíclicas aqui, que lá a gente vai ver a seguinte expressão: houve um tempo em que as nações eram governadas pela filosofia do Evangelho. Né?
E muitas pessoas não entendem ou não compreendem filosofia do Evangelho. Né? Por quê? Porque ocorreu em alguma sessão com um excesso de ritualismos e formalismos em detrimento da formação ou da capacidade da pessoa ser alguém de verdade diante de Deus. Certo? Quando nosso Senhor fala assim, cuidai com fermentos fariseus, né, essas coisas e tudo mais. Porque os fariseus viviam mais de aparência do que de verdade, fazer aquelas coisas por si mesmo, né? E a lei, né, a Torá e tudo, ela é uma lei o quê? Ritualística, ela é uma lei formal. No sentido assim, de que todos aqueles ritos preparavam e eram sinais da revelação do Cristo que havia no porvir. Né? Então, ou seja, com a revelação feita, esses ritos já não precisam. Por quê? Porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. Certo? Então vamos lá. É mais ou menos assim, ó. A primeira coisa que acontece com a pessoa, né? Ela é o quê? Quando ela conhece a verdade e tudo mais, se converte, que a gente fala, não converteu. Né? É o quê? A regeneração. Regeneração é o que está lá no Salmo 51. Deus tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Ou seja, a pessoa tem um novo frescor, tem novas ambições, ele enxerga que tudo para ele é vazio, só Deus preenche ele, certo? Isso, né, na teologia sagrada tem o nome de regeneração. Né? Depois da regeneração, a pessoa compreende que ela está vendo uma falsidade e quer buscar a verdade. E isso implica nela o quê? Mudanças de atitude, de comportamento. Isso a gente dá o nome de santificação. Que é a luta, né, dela mesma com ela mesma para ela chegar à suma perfeição do Cristo que foi revelado a ela. Certo? Só que uma pessoa não consegue fazer isso sozinha, né? Então o que ela vai fazer? Ela vai querer se juntar a pessoas que querem as mesmas coisas que ela e rejeitam as mesmas coisas que ela, certo? Então ela começa a andar num grupo, começa a andar em bando. Esse bando é quem? A igreja. Certo? Qual que é a igreja, o grupo? Mas muitas vezes a gente está andando no grupo e que está sentindo que falta algo. É o que sempre sim aconteceu comigo. Eu estava buscando na igreja algo mais. Mas igreja aqui não é instituição. Estou falando de igreja aqui, pessoas que querem as mesmas coisas, entendeu? Estou falando da instituição, que você vai religiosamente, não vai. Estou falando de igreja enquanto grupo de pessoas que querem as mesmas coisas, certo? Esse grupo, né, ele vai, de alguma forma, né, ter uma visão de mundo, eles vão ter um objetivo em comum, certo? O que vai se dar do desdobramento deste grupo, dessa igreja, em um objetivo comum? O que eles vão ter que fazer juntos para que toda essa experiência deles faça o bem para eles e para os outros? O que eles vão fazer? Eles vão criar instituições. Instituições são coisas formais, essas coisas também. Mas, por exemplo, família é uma o quê? Instituição. Uma outra instituição que a gente não vê andando, aí, por exemplo, leis são o quê? Instituição. Então, percebam que, de alguma forma, o processo de conversão tem tudo a ver com a política local, ou até nacional, ou até internacional. O processo de conversão influencia se você vai votar 13 ou 17. Certo? Por quê? Porque essas instituições vão nos dar um princípio de autoridade. O que seriam as autoridades? Pessoas ou símbolos que representam as instituições. Certo?
qual é a pessoa que representa, que simboliza a instituição das leis? O juiz. Qual a pessoa que simboliza a instituição da igreja? O bispo, o papa. Compreende? Uma coisa deriva da outra necessariamente. Certo? Então vamos lá. Quando São João fala assim, no princípio era o Logos, a razão divina criadora. O que ele está querendo dizer? No princípio, Deus, antes de criar as coisas, já ordenou elas de antemão. Certo? Essa ordenação é chamada, nós a chamamos de razão. Porque nós, como imagem e semelhança de Deus, temos a semelhança de raciocinar assim como Ele. Só que a gente sabe que Deus não raciocina. A gente usa os termos acidentais para mostrar uma realidade que só acontece em Deus, que nós só vamos saber na eternidade. Certo? Tranquilo? E nós raciocinamos pelo quê? Pelo intelecto. Então, quando a gente fala assim que o Logos se fez carne, é mais ou menos dizer assim, o intelecto de Deus veio para os homens e Ele mesmo se fez intelecto nos homens. Na onde que isso acontece? Na Eucaristia, no partir do pão. Certo? Então, quando Nosso Senhor diz no Sermão da Montanha, Ele já está falando a própria filosofia da eternidade. O Sermão da Montanha é uma prefiguração de como será o reino de Deus na eternidade. Certo? E ele diz o quê? Este reino de Deus na eternidade deve ser compartilhado aos homens. Por isso que ele manda ir e ensinar. Pregar. Pregar e ensinar no Novo Testamento não tem diferença, viu, gente? É a mesma coisa. Viu? Alguns pregadores aí não sabem, mas pregar e ensinar é a mesma coisa. Certo? No Novo Testamento. Por quê? Porque não tem mais revelação. Já foi dado. Então não tem nada de novo. Então você só vai ensinar o que é correto. Isso chama o quê? Tradição. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Então aqui, ó. Depois das autoridades, elas juntas, em comum com essa cosmovisão, com esta visão, com esse entendimento do que é a verdade, do que precisa ser feito, depois das autoridades, elas vão formar o quê? Uma corrente que está formando aí. Uma ela abraça a outra. Isso, uma coisa existe a outra. Depois que as autoridades sentam, um juiz com o pai de família, mas eles vão criar o quê? Uma sociedade. Governo. Isso, um governo. E a partir deste governo, balizado pelas autoridades que representam as instituições, que são anseios daquele povo, daquele grupo que já foi salvo e regenerado, nós temos aí uma sociedade, ou um reino. Antes se falava reino, a gente pode falar de sociedade. Sociedade barra reino. Certo? Por isso que a gente fala assim, nada acontece na política de um povo, se não acontece na literatura, a gente está falando isso aqui, ó. Porque daqui que a gente vai entender que existem, atrás de tudo isso aqui, existe uma filosofia em comum. Vou colocar só o símbolo da filosofia para vocês entenderem, tá? Existe uma filosofia em comum que dá o quê? Ligação entre eles. Então não existe nenhuma sociedade, nenhuma doutrina, nenhuma ideologia sem antes uma filosofia por trás. Porque é a filosofia que vai balizar tanto o modo de pensar quanto o modo de agir. Certo? Para ficar mais claro, aonde o Centro Senhora da Luz está? Está aqui, ó. Instituições. Certo? O que evidencia o Centro Senhora da Luz como instituição, como um valor social realmente bom e tudo bom agregado, as autoridades que dela emanam. No jargão nosso religioso, as vocações que daqui brotam. Os padres que podem sair daqui, os juízes, os pais de família, essas coisas do tipo. Compreende? É mais ou menos isso. Nosso papel está aqui, ó. Entendeu? Depois de nós aqui, não depende muito de nós. Depende mais de Deus que de nós, né? A gente tem que fazer a nossa parte e Deus tem que suscitar o resto, né? Vocação. Certo?
Porque é uma coisa que já não está mais no poder de gerar, de formar, certo? E a gente vê que, se há uma filosofia do Evangelho que baliza isso aqui é o que Leão XIII, Pio X chamava de filosofia do Evangelho. Houve um tempo em que a filosofia do Evangelho governava as nações. Compreendem agora? Isso que é a filosofia do Evangelho. Só que a filosofia, ela tem uma certa prática, um certo modo de ser passada e ser ensinada, certo? Isso nós temos o nome que nós chamamos de educação. Então também não existe filosofia sem educação. Então a educação está desde aqui até aqui. Então filosofia e educação. Por isso que não adianta nada um povo ser católico na fé e ser educado no anticatolicismo. Não adianta nada. Certo? Por que não adianta nada? Porque não vai gerar virtude. Se não há virtude, não há o quê? Santificação. E aqui entra o grande mistério de Deus. Deus só salva uma pessoa na medida dos méritos de Cristo, sim, e da nossa colaboração. Por isso, ser santo é também ser pescador de homens. Correto? Não tem como existir uma filosofia sem uma boa educação que me leva ao bem comum. Isso está onde, Diego? Cidade de Deus de Santo Agostinho. É só pegar e ler as 700 páginas do negócio lá. Entendeu? Já está tudo dado, a gente que é preguiçoso. Certo? Aí a gente fica lá achando que vai vir um profeta, né, avivar tudo, e que não sei o quê, então não vai ser católico, não passa de mágica. Não, não vai. Entendeu? O mundo não é cor-de-rosa assim não, entendeu? Desculpa. O mundo não é essa viagem não, né? A gente vive numa sociedade que não se preocupa muito em formar a pessoa, assim, intelectualmente, né? Sim. Acho que quanto mais a pessoa for desinformada, melhor. Porque entende, dá para entender isso. Sim. Né? E por que aqui a gente colocou educação? Que vamos colocar a educação no contexto do Nosso Senhor. Ser educado no contexto do Nosso Senhor era ser alfabetizado? Não. Ser educado não quer dizer que Nosso Senhor sabia fazer raiz quadrada de 49. Entendeu? O que era ser educado naquela época do Nosso Senhor? Um bom romano, ele era o quê? Um bom orador. Era isso que evidenciava uma pessoa educada. Por isso Santo Agostinho foi o quê? Um orador. Cícero, né? Então, a medida da educação da pessoa era a medida da sua oratória. Aqui, vamos lá. O que seria a oratória para os romanos? Arte de convencimento? Discurso? Dialética? Não. A oratória para os romanos seria a construção das ideias, fomentando o bem comum da sociedade. Por isso que os sofistas, eles eram o quê? Uma praga para os gregos. Por quê? Porque se eles induzissem as pessoas numa falsa virtude, seria o declínio da civilização. E aí a gente vê de novo, filosofia, educação e linguagem, uma andando afiada com a outra. Sem uma coisa não tem como haver outra. Por que a linguagem é importante? As palavras que eu falo evidenciam o que eu aprendi. Então, se eu aprendi pouco, eu sei falar pouco ou falo mal. Certo? Se eu falo muito ou falo bem, evidencia que eu aprendi muito e consigo passar ao outro aquilo que me é de mais caro. Né? Porque a verdade ela não pode ser, como diz Nosso Senhor, né? Você não tampa ela, põe debaixo da mesa, não. Você coloca num lugar alto, todo mundo vê. Um dos efeitos, na verdade, na vida das pessoas que evidenciam a conversão é o quê? É o despojamento delas. Ela quer que todas as pessoas experimentem dessa mesma verdade que ela mesma teve. Né? Então, uma pessoa ranzinza e tudo mais, que não sei o que, essas coisas assim, não tem certas evidências de que realmente conheceu o amor ou o amado. Né? Uma das evidências que a gente tem. Tranquilo? Alguma dúvida? Diego, eu não sei se cabe, você está falando isso, a gente, sobre guerra de ideias, o que está acontecendo muito hoje, né? Sim, vou chegar lá.
Patiente fala isso um pouquinho. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Então percebam a nossa responsabilidade a mais agora, né? Verdade dada agora é verdade cobrada, né? Ser santo não é mais uma questão de salvação individual, é uma questão de salvação global, universal. Entendeu? Certo? Alguma dúvida? Tá bom pra quem joga, né? Tranquilo. Mas é isso, é tranquilo, Nosso Senhor nunca falou que ia ser fácil, falou pra gente que tinha que ir. Só não tá favorável. Hã? Tá tranquilo, só não tá favorável. Certo? Diferença maior que ser céu da luz. Então vamos lá. Filosofia, costumes e educação, a gente vê que tudo está numa certa corrente, né? Tudo como a gente viu aqui, né? E agora, o que isso, como é que eu posso dizer? Como que esse estalo, essas coisas aqui, né, à luz da filosofia do Evangelho do Nosso Senhor, nos diz o que é vida espiritual? Quando ele diz que cumprir a lei é também cumprir a vontade de Deus, e é ser espiritual, é ser santo. Aqui ele já nos dá a chave, que vida intelectual, busca da verdade, é igual a ser espiritual, porque a verdade ela é espiritual também. A verdade ela não é só filosófica, metafísica, ela é espiritual, ela é um bem da alma, ela é um transcendental do ser, é uma coisa que faz o ser humano saltar dele mesmo para o mundo lá fora. Então a gente percebe que a nova espiritualidade, a gente pode dizer assim, que Nosso Senhor está nos dizendo, em outras palavras, pode se resumir da seguinte maneira: ser santo no mundo é ser inteligente. Inteligente não no sentido de ser alfabetizado. Inteligente no sentido de escolher o bem e evitar o mal. Na filosofia de São Tomás isso chama o quê? Sinderese, que é a base de toda a justiça medieval. Faz o bem e evita o mal. Certo? E daí, faz o bem e evita o mal, quando ele fala assim, houve um tempo em que era olho por olho e dente por dente. Né? Só que agora, não é mais assim. Agora, tu vai pagar a injustiça com o bem, com a justiça. Então, se te derem um tapa, oferece a outra. O que São Paulo vai nos dizer? E com toda a sua ciência da cruz, né? Citando um provérbio, né? Se alguém vos maltratam, faze o bem, pois assim amontoarás o quê? Brasas vivas na cabeça dele, ele ficará incomodado de pedirá perdão. O que ele está querendo dizer? Se uma pessoa te faz um mal e você a retribui com o bem, você está gerando nela, inculturando nela uma coisa que ela ainda não tem, não descobriu. Por quê? Porque o intelecto, a mente dela está tão obliterada que ela não consegue ver a luz que há no Logos divino em você. Por que São João sempre evidencia Logos com luz? E ele era a luz dos homens, mas os homens não compreenderam. Porque onde há luz, as trevas correm. Porque ele sempre evidencia luz com Logos, com Nosso Senhor, com intelecto. Porque a medida do conhecimento deve iluminar as nossas vidas. Isso é o que a gente chama de mistério. Então, o mistério divino não é mais para um círculo fechado de pessoas e tudo mais. O mistério divino é uma luz tão forte que você não aguenta olhar para ela por si só. Mas você sabe que ela está lá e que ela ilumina todas as coisas. Esse é o mistério da revelação do Nosso Senhor. Isso é a filosofia do Evangelho. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Maravilhoso. Então, ou seja, vida intelectual, né, os membros já sabem, mais ou menos, não difere em nada de vida espiritual. Muito pelo contrário. A vida intelectual ajuda a minha vida espiritual.
ela que é a água que rega a plantinha da minha vida espiritual e faz ela crescer. Certo? E vida intelectual, fica claro, não é ser alfabetizado, é buscar a verdade e fazer o bem e evitar o mal. Isso, para o nosso Senhor, é o quê? Ser santo. Por isso que a santidade não é mais para uma pessoa só, ou para outras pessoas, ou para né, os iluminados, né, um grupo fechado e tudo mais. Não. Agora, a salvação está disposta para todos os homens, né? Está acessível, está apta para que todos os homens possam compreender e crer. Por quê? Eu preciso de fazer uma faculdade para entender isso? Aí vocês percebem o quanto a gente está, como se diz, sujo da verdadeira e boa fé. Porque é tanto discurso que não me faz chegar a essa perfeição, que acontece que a Adriana falou, eu vou na igreja, mas eu não sinto que eu sou parte dela. E outra coisa que a gente vê assim, Certo? nessas faculdades, agora, se isso dependesse, se o intelecto dependesse só do estudo, né, de fazer uma faculdade, tudo, era fácil. Mas a gente vê muitas pessoas que saem de uma faculdade, de diversos cursos, mas assim, com tanta descrença de valores, sabe? Perdidos, infelizmente, sabe? É triste. Sim. Triste porque também não vive isso bem perto. Sim. Então, a gente não pode cair em reducionismo. Então se eu ler a Bíblia e conhecer as coisas só basta? Não. Por quê? É preciso conhecer para amar. Amar é também o quê? Viver. Então, ou seja, por isso que tem regeneração, santificação, a igreja, as instituições, autoridades, governo e sociedade. Não basta só apenas conhecer. Agora é preciso encarnar toda essa verdade em mim, né, para que eu possa vivê-la. E é isso que vai garantir uma boa filosofia e uma boa educação. E a gente vê uma outra máxima do nosso Senhor, né? Uma sacada muito inteligente. Percebam que, e de alguma maneira, o grupo, né, a igreja e as instituições, elas quase sempre são uma mesma coisa que a outra. E por que isso? Isso é muito interessante porque quando o soldado fura Nosso Senhor e ele se funda a igreja, ele está também dizendo ali que ele está se casando, está ocorrendo um matrimônio de forma espiritual, né, que ele deu a vida pela igreja e tudo mais. E por que é tão difícil, né, de alguma maneira, destruir a igreja a nível institucional? Por quê? Porque a própria teologia sagrada da igreja está tão institucionalizada na família quanto a família está na igreja. E por isso que Nossa Senhora em Fátima diz que para destruir a igreja tem que destruir a família. Porque uma coisa anda muito imbricadamente com a outra. O que é a igreja senão uma reunião de família? Ou de famílias? Né? Então, esse mistério, que é o mistério da fundação da igreja, né, que é o dogma e tudo mais, ele está intimamente ligado ao mesmo tempo com a própria instituição da família e da igreja. Sendo que a evidência das instituições bem formadas são que um modo de viver em família, um modo que se tem as coisas em comum. É por isso que os marxistas não entendem quando em Atos lá fala que partilhavam tudo em comum, como se fosse uma família, não tinham riqueza. Era nessa chave que era para entender o negócio, a coisa. Por que eles eram assim? Porque eles eram de tal forma uma família querendo o bem comum em unidade, que nada para eles era mais importante a não ser o quê? Mostrar Jesus através das suas vidas. Certo? Por isso que o primeiro mártir da igreja é um jovem. Estevão tinha o quê? 15 anos, 17. Entendeu? Não, ele era jovem, tinha 17, 15 anos. E um outro jovem que estava lá, por volta dos seus 20 e poucos anos vendo isso, era quem? São Paulo.
Era para a igreja estar, era para a família estar bem estruturada, porque Sim. né, a igreja incentiva tanto que a gente frequente, que as pessoas frequentam tanto, mas nem tanto a gente vê essa defasagem, essas coisas todas. Mas por que a maioria dos bispos, a preocupação do clero hoje com a família que está vendo a igreja enfraquecer e tudo mais? É porque as famílias estão enfraquecidas. Por causa de quê? Os filhos são bem educados? Não. Então como que vai ter uma boa igreja se não há uma boa educação? Percebe que uma coisa depende da outra, não tem como se dissociar uma coisa da outra. Né? E alguns, eu vou falar como eu já ouvi, mas aonde está isso? Por que nunca ninguém falou e tudo mais? Que não sei o quê. E a gente entra nas doutrinas modernistas, né? A encíclica Paterna de São Pio X. Quando veio o pós-guerra, o Vaticano II, até o Vaticano I também, antes um pouco, houveram muitas doutrinas, muitas filosofias do quê? Modernistas, que faziam com que esse tipo de filosofia ficasse como se fosse ultrapassado, não valesse mais, não tivesse mais valia e tudo mais. E essas filosofias instituíam um novo tipo de mundo, um novo tipo de ordem global, um novo tipo de nova ordem mundial. Certo? E esse tipo de nova ordem mundial não leva boa noite. Tudo bem? O que aconteceu na estrada? A bateria acabou. Você deitou, Raquel? Fica à vontade. Certo? Essas doutrinas modernas, por exemplo, racionalismo, idealismo alemão, constitucionalismo, positivismo, todas essas doutrinas, de alguma maneira, atacam alguma esteira desse tipo de sociedade que já está instituída. O novo modelo econômico e tudo mais. Então, quando Pio X escreve na Paciente sobre as doutrinas modernistas, ele está dizendo que se essas doutrinas vingarem, os católicos, né, os católicos destes tempos terão que ter uma virtude muito heróica, porque ao mesmo tempo que eles têm que conhecer toda essa tradição perdida, eles têm que lutar no próprio sistema para derrubar ele. Para reconstruir isso aí. Justamente. Certo? É impossível? Não, porque o próprio Nosso Senhor já deu a receita. É na família. Certo? Família no sentido basicão mesmo, de eu ser amigo do Anderson, ser amigo do Rodrigo, Sidney e tudo mais, e na minha casa também, querer que essas pessoas se juntem, se agrupem e tudo mais, e aí sim, fazer com que há um novo tipo de filosofia que vai dar uma educação para os meus filhos. Isso aconteceu? Sim, gente, os apóstolos eram quantos? 12. Eu estou seguindo o Padre Christian. Ele luta com a família mesmo, ele está passando, coitado. Sim. Coisas terríveis, né? Compreende? Deus é maior. Por isso que a gente entende agora, quando São João Paulo II diz assim, a igreja deve voltar a defender a verdade, ainda que ela volte a ser 12. É nessa clave que ele está compreendendo, né? E entendendo todas essas coisas. Boa noite. Boa noite. Tá bom? Tudo bem, querido? Bom, e você? Tô melhor. Se eu estiver melhor, eu tô melhor. Tá bom. Certo? Então, a institucionalização da família e da igreja e tudo mais tem um peso enorme, né? A ponto, né, de Santa Teresa de Calcutá, né, ter aquela famosa frase, que perguntaram para ela o que é preciso para mudar o mundo. E ela diz o quê? Vá para casa e já para sua família. Porque no catolicismo não tem fórmula mágica, já está tudo dado, já está tudo revelado. Basta a gente, né, incorporar, encarnar isso e fazer isso realidade, uma verdade nas nossas vidas. Certo? Alguma dúvida? Grande desafio. Demais. Não muito não, mas tá Mas bom. não desisto não. Sim. Desistir não. E aí entra uma coisa agora muito interessante, que não se fala mais também hoje, mas que está aqui agora na encíclica de Leão XIII, a Aeterni Patris, que vai falar, ele já está vendo o mundo desmoronar, isso é século XIX, né? Já está vendo o marxismo subir, e ele diz o quê? Ide a São Tomás.
Estudem São Tomás para que esta filosofia do Evangelho volte a imperar nas igrejas, nas famílias e tudo mais. E depois e antes um pouco ele escreve a Immortale Dei, a Constituição Cristã dos Estados. Por quê? Na Immortale Dei, ele está tentando fazer esse esquema aqui, ó, ficar claro para as pessoas. Por quê? Porque o que dizia disso aqui era que o quê? Estava ultrapassado, defasado e não precisava mais. Doutrina magisterial da igreja. Porque isso aqui não era magistério escrito, isso aqui era magistério o quê? Vivido, encarnado, não precisava de você escrever isso era normal, certo? Quando ele faz isso, a gente vê o poder que a igreja tem, que um Papa tem, né? E segundo, o declínio social que já havia na época. E que só quem tem as luzes, mesmo na revelação, iria entender o mundo que iria acontecer por vir. Tanto é que Pio X, a Patiende, ele elenca e deixa dentro do magistério infalível da igreja o quê? Talvez o anticristo já está no nosso meio, em 1900 e pouco. Porque ele escreve, o modernismo, as doutrinas modernas, não estão na igreja, elas já estão envenenando as veias da igreja. Certo? Por quê? Porque ele está vendo todo esse enfraquecimento da família e todo esse declínio social. Por quê? Porque Cristo não é mais o rei das nações. Por que ele não é o rei das nações? Porque não é mais rei dos corações. Existe uma igreja sem uma boa filosofia e uma boa educação? Não. Então não adianta nada a pessoa ir domingo na igreja e ser educada totalmente ao contrário, né, do que ela vê na igreja. Vai ocorrer duas coisas. Ou a igreja se compara e se vende ao mundo, ou ela bravamente volta a ser doce ainda que detém a verdade. Certo? É o que nós estamos vivendo hoje. Está cada dia mais claro o quê? O dilema da falsa igreja e da verdadeira. Né? Dos católicos jujuba, dos que querem viver uma fé boa, né? Ser saudável do mundo. Mas o que nos dá mais vontade de viver, mais ânimo, é aqui, ó. Esse convite está aqui para fazer o novo, fazer o diferente, Sim. fazer a diferença, ter a diferença, né? E a gente percebe que desse esquema aqui, ó, de tudo isso aqui, isso são dois poderes que sempre governou a igreja e a gente está vendo muito em falta, que é esses dois poderes que emanam disso aqui, ó, que pouco se falam mais, que é o poder sapiencial. O que é o poder sapiencial? Não só da filosofia, não, da sabedoria. Que agora nós sabemos como ser sábios. Então é um poder sapiencial. É como se fosse uma espécie de ensinamento de pai para filho mesmo. Certo? E o poder tão incompreendido, mas porém muito falado, né? Que é o poder profético. O que seria o poder profético? Essa profecia. Chamamento à verdade. Não existem mais santos pastores como antes, que diziam que pecado é isso e ser virtuoso é aquilo. É fácil a gente, infelizmente, né, achar um padre ou um bispo que fale isso em homilias e tudo mais. A preocupação hoje é o quê? Falar mal do Bolsonaro, falar mal do Lula, né? O que mais? Ecoteologia integral da feminista da libertação, querida Amazônia. Liberdade religiosa. Entendeu? Mais fácil, parece que a gente fica em cima do muro, mais fácil não falar, As não questões inventar nada, sociais. né? Então, o poder profético, o que seria, e mais ainda acertadamente, o poder profético? Né? Também as revelações, as aparições marianas estão dentro do poder profético. Mas por que as aparições marianas e tudo, de alguma forma, não trazem nada de novo? Né? Elas só falam aquilo que nosso Senhor já disse, só que atualizado para o tempo que nós estamos. Né? Na época nosso existia a palavra modas. Nossa Senhora fala, né? Haverá muitas modas que vai, né, desviar muita gente do caminho da fé. Essas modas seriam não só no vestir, mas também no viver e no falar. Né? Por que ela fala modas? É interessante essa questão também. Moda, assim, e no Portugal naquela época, né? Linguagem está muito ligada à estrutura de pensamento e tudo, a cultura. Modas é no sentido de que o quê?
uma coisa que não é uma filosofia, não virou um costume, mas é levado em conta como ou seja. Então, ou seja, tem valor de verdade, mesmo não sendo. Por isso que nós estamos falando, é tão difícil falar em modéstia hoje na igreja. Parece, mas não é. Entendeu? Por isso que é tão difícil falar. Meu filho, você não pode ficar com as menininhas na balada. É pecado, meu filhinho. Entendeu? Você tem que ir para a igreja, rezar o rosário. E tudo. Ah, mas não gosto, não é bom, que não sei o quê. Entendeu? As coisas estão dissociadas dos seus respectivos valores. Aí João Paulo II fala que a gente tem que voltar às raízes. Isso. Voltar nos gregos, Isso. buscar nos gregos Por que a civilização grega caiu? Porque ela começou a se dar muito aos prazeres. Entendeu? Assim como a romana também. Né? A Roma teve isso e mais ainda uma crise no direito dela. Porque eles queriam um direito tão perfeito que ninguém conseguiu cumprir, nem o imperador. Aí a autoridade do imperador foi para onde? Se não tem autoridade, não tem balizas de verdadeiro e falso, bom e justo, belo e moral. Verdade. Certo? Certo. Sim. Os romanos diziam uma coisa que os positivistas é louco, né? Tem tara, né? Que sim. Os romanos diziam, eu não lembro do termo específico, eles diziam assim, quanto mais perfeito é a lei, mais corrupto é o homem. Maravilhoso. O Brasil é símbolo máximo disso, né? Tem que ter uma lei tão perfeita que os políticos cumprem, nem mais perfeitos políticos que sabem que não se deve cumprir. Aí a ideia vai ser o quê? Se ninguém consegue cumprir a lei, logo então todos são corruptos. Então ninguém vai conseguir cumprir a lei. Já que não tem... a lei não é um trampolim para a virtude, mas um trampolim para o vício, então, rachadinha é uma coisa, né, que pode fazer desde que ninguém saiba. Verdade. É tido como verdade mesmo sem ter um valor de verdade. Compreendem? Certo? Aí a gente lembra do Chapolin Colorado, né? Não contava com a minha astúcia. Não vem não, não Certo? é Brasil. Certo? Você entendeu não, dona Raquel? Por que Chapolin Colorado? Não. Agora Certo? Então, estes dois poderes, né, tem uma baliza muito boa, porque, uma baliza não, tem um alvo muito certeiro, que no fundo, esses dois tipos de poder, que não é que não vai dar garantia, né, mas é o que sempre vai corrigir qualquer corrupção desse processo aqui, ó. Poder sapiencial é o quê? A doutrina, o magistério, a tradição. O poder profético é o quê? As autoridades, virtuosamente no governo e em sociedade, vão chamar sempre as pessoas à verdade, à conversão e tudo mais. Certo? O poder profético não é uma revelação e tudo mais, essas coisas novas, não. É uma participação divina no intelecto do líder ou da autoridade, falando ou evidenciando aquilo que, de alguma forma, é universal e ao mesmo tempo particular em todos. Por exemplo, uma espécie de poder profético. Quando você vai numa missa e tudo mais, que não sei o quê, o padre, sem te conhecer, descreve toda a sua vida. Mas, ao mesmo tempo, ele está falando da vida de todo mundo e chamando todo mundo à conversão. Isso é poder profético. Só quem tem mundos ministerial pode fazer isso. Entendeu? Não é indireta para ninguém, mas muita gente que está falando que é profeta, que não sei o quê, está tudo errado. Entendeu? Não está em conformidade com aquilo que a igreja entende por poder profético. Quando São João Paulo II, né, o santo fala assim, o Vaticano II vai trazer um nível de profecia, vai trazer um novo nível de profetismo e tudo mais, não sei o quê. Não vou entrar nesse mérito não, porque ele dava outra coisa. Mas no fundo eles estão dizendo assim, nós criamos uma instituição que simboliza mais os anseios dos católicos. E por isso vai ocorrer um novo profetismo. Conta disso que eles estão falando, entendeu? Não vou entrar no mérito se deu certo ou não, né, gente? É só a gente olhar
como diz Nosso Senhor, olha a realidade e vê, deu certo ou não deu, né? Não. Demais. Certo? Mas de alguma forma, o Vaticano II tem umas coisas boas. Por exemplo, é o único concílio de todos que decreta que por exemplo, São Tomás de Aquino deve ser obrigatório de se estudar até nas famílias. E ninguém sabe disso. Mas tem um decreto. Tem um decreto do Vaticano que o Paulo VI institui e fala que São Tomás de Aquino deve ser tido como guia e mestre na vida da igreja e na vida da família. Mas por que não é propagado isso aí? Ah, eu não Eles vou colocou as coisas que interessavam a eles. Você queria falar, Bruno? Eu queria perguntar, você falou essa questão A gente da, não entende umas coisas de assim. profeta, Por que fica só é naquilo ali, somente ó? com Aquela pessoa, uma visão sacerdote, Por que as coisas Sim. não podem que ser é autorizado. explicadas? Mas um exemplo, igual o Santos Delgado de Lima, sei lá como é. Virgem. Ela Foi profeta, ela alguma foi coisa. profeta Sim. e o Papa aceitava. Isso era Sim. por causa que era algo atípico que a igreja reconheceu? É porque entra uma questão muito interessante na história da igreja, que vai ser exemplo também de São João Batista. Quando há uma corrupção generalizada nas autoridades, de forma que elas não conseguem atingir a verdade, Deus suscita de forma extraordinária pessoas tão virtuosas, consagradas, assim como Natan e São João Batista, que não eram, por exemplo, um levita, um profeta, mas ele falava o quê? Eu sou aquele que prepara o caminho para o Cristo. Eu não sou o Cristo. Da mesma forma, isso suscita dentro da história da igreja. Porém, é extraordinário, não é habitual. Entendeu? E por isso tem que ter muito cuidado. Por exemplo, Santa Catarina de Sena também foi. Mas é porque ela mesma fala, há tanta corrupção no clero, na época, que precisou dela falar o óbvio para eles falar Só assim. que Delgado era a Entendeu? mesma coisa, ela mandava já pro Papa Isso, o que carta, acontecia, tudo. já escrevia tudo assim, já mandava pra Sim. ele. E assim pros outros também, os Sim. bispos, né? Aí que, por exemplo, entra a questão, né, também que eu não vou entrar no mérito, mas de alguma forma também ela tinha uma vida, ela tinha uma vida muito típica como João Batista, que é o que ela não era casada, ela vivia, né, assim, à parte, era quase um eremita, e isso tudo de alguma forma não é que ajuda, mas são evidências do profetismo ideal, entendeu? Por exemplo, Ela vivia dentro do mosteiro e estava acontecendo lá fora. isso, e ela não sabia. E ela não entendeu? sabia, vamos dizer, ela tinha ciência de tudo. Sim, entendeu? É um tipo de participação extraordinária, entendeu? Mas não é o ordinário. É porque ela profetizava. Então, de alguma forma, ela tinha uma vida mais perfeita que os outros, entendeu? Entendi. Então, tem essas questões, né? Por exemplo, por que São João Batista é muito usado nessas questões de maçonaria, né, de ocultismo e tudo mais? Por quê? Porque essas pessoas não compreendem que Cristo veio. Então, Paulo e São João Batista. Então, eles entendem que São João Batista é o último que detém o verdadeiro mistério. Então, aí você vê, por exemplo, ordem dos joaninos, ordem dos cavaleiros de São João, ordem, por exemplo, não vou entrar no mérito, tem gente, mas falsos papas que usavam o nome de João, entendeu? Eu falei. Não vou entrar no mérito, né, dessa questão, se é verdadeiro, se é falso ou não, mas Eu que falei. eles usavam muito essas coisas de João, ou joaninos, por conta disso, entendeu? Enfim, são duas coisas que é preciso a gente entender para resgatar e ter também a sensibilidade e reconhecer, né? Essa é a questão. Então, assim, em muitas das últimas aparições, né, a gente vê que não é nada mais concernente por exemplo, a um grande papa, coisa do tipo, mas é sempre concernente o quê? Chamando a igreja no seu sentido universal, a santificação. E Nossa Senhora de La Salete falando o quê? Que a igreja no fim dos tempos vai ser o quê? Uma cloaca de impureza. Entendeu? Ou seja, são coisas bem fortes, entendeu? Muito fortes, assim. Há que se ter também a noção de que o quê? Isso só acontece por falta de virtude. Não é uma coisa fora da coisa. Se de alguma forma todos fossem virtuosos ou tivessem, né, a verdade do nosso Jesus Cristo diariamente na vida das pessoas, isso talvez não seria tão crasso e tão mal entendido como é hoje. Entendeu? Por isso que só como se diz, né? Só está
A pessoa só consegue entender a Bíblia, né, como católico e tudo mais, quando ele o quê? Ele entende o catecismo. E Entendeu? quanto mais você conhece, mais você vê o abismo entre essa verdadeira e essa falsa igreja. Sim. Não, não é só justamente isso. Eu falo assim, até no sentido assim, por exemplo, eu fui protestante, vocês sabem, né? Tem trechos hoje que eu olho e falo assim, não, como eu era burro, velho. Tá tudo no catecismo explicando e eu querendo interpretar as coisas, entendeu? Porque falta essa graça mesmo que Deus dá, que é a virtude da fé, a virtude teologal. Não, porque eu falo o seguinte, da falsa igreja, porque estão dentro dos templos, estão vestidos como padres, mas não falam o que a verdadeira igreja prega. Sim. Né? Por exemplo, um padre falar que o nosso Pai, Deus Pai, na verdade, filósofos agora, teólogos agora, estão falando que é mãe, é uma mãe. Sim. Então, quer dizer, então eles não creem mais no credo. Sim. O credo, que é Deus Pai, eles estão falando que agora que é mãe. Deus é mãe, não é um pai, é uma mãe. Chama Pachamama ainda. Jesus, misericórdia. Isso a gente teve um exemplo lá na minha cidade, os 3 finais de semana passados, falando de Deus mãe. Tem condição de uma coisa dessa? Depois dessa? Deus estava lá. Podia Olha, é porque vocês pediram para eu ficar, entendeu? Porque a minha vontade era me levantar e falar, você ficou doido? Você ficou maluco? Você vai rasgar o credo agora? Como é que é? Vai fazer um novo credo? Deus bem? Você tá entendendo? Não tem condição, não. Você já pensou na hora da Miguel lá, em vez de paizinho querido, ser mãezinha querida? Acabou. Teve um fim de semana lá que eles estavam convidando a gente pra ir, o pai estava chamando os fiéis pra irem num culto evangélico. Eu tô assim, vai, eles falaram, oi. É desse tipo. Aí agora chamando de mãe. Mãe, chamou de mãe. Tinha até um aqui que eu vou revelar o nome, que fala assim, Deus é o pai com a morte, mãe. Não, assim, no certo sentido ele não tá errado. Porque, mas assim, Ah, sim. dependendo, gera uma má compreensão mesmo, entendeu? Mas, enfim. Deixa eu pagar aqui. Todas as de antologia feminista do educação. Vocês estão dando só, vai ter Agora eu fico pensando uma coisa. Não, e lá ainda falou o seguinte, falou assim, ó, Judas Santo Agostinho, não está no inferno. Ele fala que qualquer... Falou. Eu desafio aqui quem fala o contrário. Vai ter realmente uma potência. Você falou, não? Santo Agostinho fala que até aquele que está lá no bar agora, bebendo a cerveja ou caído no meio da estrada, ele tem uma força insondável na obra salvífica de Deus. Entendeu? Então, às vezes, Deus fala da nossa igreja, por exemplo, está meio difícil conviver, às vezes, meio caído, mas até aquele que lá está caído lá no chão, Deus consegue fazer o bem na vida dele, na nossa vida também. Somos católicos, temos que buscar a nossa vida, buscar assim, a pureza, buscar a realidade transcendental. Então, assim, na nossa vida ainda a gente gosta, igual o Padre Milton falou um dia, né? A questão da gente dar um passo à frente dos nossos irmãos evangélicos, né? Eu creio até nisso também, que aquele que está lá caído, lá, está na fila também, né? Tá também, tem força com ele lá também, né? Nada acontece sem a vontade de Deus, né? Sem o poder dele, né? Mas, enfim. Tava tudo no catecismo e eu querendo interpretar. Entendi, é verdade. É isso mesmo. Qual que é o outro versículo aqui? Deixa eu ver aqui. É pegadinha pra você. É pegadinha. Se complica, tá? Agora eu vou ficar contido. Eu foram muitas, né? Passei por muitas provações. Ativista político. Também. Qualquer um precisa de megafone. Com o mesmo perdão que você fundou o PT, eu quero que você funde um outro também. Não, pelo menos você fundou o PT, você escreve os artigos que você me devendo ter um tempão, né? Vou Tem escrever que fazer a reparação. belos Não, pra essa reparação dele, ele tá ferrado a vida inteira dele. O nível dessa reparação foi a pior mancha que eu levei. A pior mancha. Gente, caminhando pro final, Apocalipse 12, versículo 11.
Mas estes, se referindo aos eleitos, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Olha só para você ver, que relação muito legal entre o que o romano definia como um homem educado e com o discurso e com o discurso do nosso Senhor Jesus Cristo e o seu eloquente testemunho. O orador só é bom quando ele é o quê? Eloquente. A eloquência é o quê? Levar o sentimento das palavras de forma unívoca para todo mundo. Certo? Então, ou seja, quem vai vencer o dragão? A serpente, Satanás. Quem compreendeu a verdade, consegue dizê-la e pelo seu testemunho, vivê-la. Certo? E ainda tem mais um aqui, ó. Então, este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência. Aí de novo, ó, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o seu testemunho. Certo? É verdade. E agora lá no fim, já na Jerusalém Celestial, olha o que São João, que não tinha um ensino formal de filosofia, de uma academia platônica, de um liceu de Aristóteles, né? Diz. Aqui, ó. Dizer de novo, como a instituição da família está tão imbricada na igreja, que é uma coisa que vai haver até no céu. Aqui, ó. Vem e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte. Por que o monte? Lembra do Sermão da Montanha. No alto monte. E mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, revestida da glória. Quem é a noiva, a esposa do Cordeiro? A Jerusalém Celestial. E quem é a Jerusalém Celestial? A própria igreja. Tinha grande... assemelhava-se seu esplendor a uma pedra muito preciosa, tal como um jaspe cristalino. Tinha grande e alta muralha com 12 portas, guardadas por 12 anjos. Nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao setentrião 3 portas, ao sul 3 portas, ao ocidente 3 portas. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui, ó. Não vi nela, porém, templo algum, porque o Senhor, Deus dominador, é o seu templo, assim como o Cordeiro. A cidade necessita de sol, a cidade não precisa mais de mistérios, ela própria é um mistério. E nem de lua para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina e a sua luz é o Cordeiro. O verbo é o Logos, é a luz que dissipa as trevas, que será a mesma luz que iluminará a própria igreja, que já não precisará mais do mistério, mas será o próprio mistério que viverá na luz de Deus. Isso é a família. Por mais ordinariamente, né, por mais chato, sujo, briguento que seja, sobre este véu está a vida eterna. Aquilo é só um véu. Porque, no fundo, a filosofia do Evangelho é uma filosofia do amor. E o amor é isso. E é o que o padre Newton fala mesmo, né? As Sagradas Escrituras iniciam-se com o casamento e terminam com o casamento. Sim. Amém? Alguma dúvida? Esse versículo final foi qual? Apocalipse 22. 12 horas. Deixa eu ver, pegar para você, ó.
21, do 9 ao 14, e depois do 22 ao 23. Coloca no grupo pra nós, tá, Chico? Ah, não! Pega o celular e vocês põem. Tá se Escreve aí no preguiçoso. quadro lá. Escreve aí, cadê o celular, seus? Vocês mexem tanto no celular, daqui eu vejo vocês mexendo tanto no celular, anota aí no celular, você manda O que lá, tá ó. acontecendo, João? Tem que o telefone está. Tá Repete de novo. carregando, João? Tá, então. Apocalipse 21, Peraí. 21. Pera aí, gente, pega na mão. Não, o 12 fala é tudo. Vai ver o capítulo 12 todo. É, nem Apocalipse todo, senhor. Apocalipse Eu só vou 12. ver 12 ontem. Para aí, pra ela que eu sei. Apocalipse 12, e depois 21, Então, 12. capítulo 12 todo. E depois capítulo 21. Capítulo 21, versículo 9 a 14, e depois os versículos 22 e 23. 22. E 23. Não, o capítulo 22. Não, capítulo 21, versículo 22 e 23. E capítulo 21, versículo 9 a 14. E o Apocalipse todo? Eu 21, pô. Faz Aí o curso, entendeu? faz o curso de Apocalipse. Alguma dúvida? Oh, Scott Rankin. um Não. negócio aí. Eu queria ter chegado mais cedo, mas tá bom. É, fazer o bom. 9 a Eu 14. também queria. Você colocar isso, colocar isso. Eu também queria chegar. Essa aula vai ficar gravada? Vai, tô gravando. Graças a Não Deus. sei se eu posto, não, entendeu? Eu posso. Mas é legal. Depois que ela colocou todas as nuances da missa, Não é verdade? Não sei se eu posto, não. Já veio contribuir um pouquinho ainda. Pessoal, vamos por hoje é só. Seria essa a formação. Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora. Então, caso para sempre. Ela fez uma pergunta. Se alguém tem alguma dúvida, fale agora, ou caso para Fez uma sempre. pergunta. fez a pergunta, não? Quem? É, Cláudia da Pode falar. Quem Das fez? teologias, das ideias, do jogo de ideias. Então, são as doutrinas modernistas, que São Pio X já aprendeu na encíclica dele. Né? Que encíclica maravilhosa. Aí ele sintetiza tudo e dá o nome de modernismo, entendeu? Porque são todas modernas, porque o quê? Porque querem instigar uma nova ordem, né, em detrimento da antiga, entendeu? A antiga não vale mais, o que vale é só o Fica que essa guerra das ideias, nunca não sou verdade. Isso. Tranquilo? Mas não, não, Alguma pergunta? Essa questão de quando você falava da instituição da família, então dali para frente, com família, depois autoridades, governo e sociedade ou reino. Sim. Até ali, questão da família, deixa eu voltar na linha aqui, até ali para a instituição, a partir dali que o cerne revolucionário começou a detonar o negócio, descambar tudo. Você fala até a família? Não entendi como Não, a é. partir da família ali, porque há uma assim, a gente percebe muito claro que o pessoal da esquerda vem entra Sei, pode falar. os marxistas, Qual os pessoa comunistas, pode? os revolucionários, então pode focar nisso. Apesar que eu não gosto de provocar eles. Não, entendi agora. Você fala se a ideologia começa dali pra frente. Isso, Não, ela começa antes. Nossa, que Porque uma pessoa ideóloga, convertida ela não é. só porque eu te falo isso, tem uma amiga minha que a gente foi convertida e tal, até fez a total consagração, e agora ela meio que avermelhou, sabe? Não, mas o perigo nosso, Nunca se consagrou. assim, ó, o perigo nosso, assim, no católico modernão, é fazer da nossa família ideologia. Entendeu? Reduzir. Isso. Quando que eu, por exemplo, arquétipo é Cristo. quando que eu sei que eu estou fazendo da minha fé católica quase uma ideologia? Entendeu? Quando ela não é mais total, ela é só para alguns. Entendeu? Muitos erros dos tradicionalistas é isso. Eles reduzem tanto o negócio que parece uma ideologia, entendeu? Então só quem vai em missa tridentina, só quem vai não sei o que parece que tem mais o Cristo que eu, entendeu? Sendo que não é bem assim. É um rito mais perfeito, verdade. Mas não tem, mas
pela instituição da igreja, tem igual valor, por exemplo, que um rito maronita, que um rito ambrosiano, entendeu? Mas nesses ritos eles ainda comungam na boca, né? Graças a Deus. Não, o maronita não. É? Porque Mas o no tridentina é na boca. no tridentino não é. Meu Por rito isso que é o não é, rito não. mais perfeito, entendeu? É um rito mais Por isso. Hã? Meu quita. Não sei. Acho que meu quita até o rito matrimonial é Diferente, né? totalmente, tem um simbolismo Gigante. gigantesco, É, né? extremamente diferente. Mas isso Mas Eu acho que as não. igrejas orientais, as Meu igrejas quita. orientais meu quita. É. Ah, são quantas? São 7 ou 8? Não sabe Que isso? comungam com Roma são 7. Mas já eles vão. Tá chegando a hora, né? Tá chegando. Eles são mais tradicionais que nós, Graças a Deus. Com Porque certeza. do jeito que eu falei que tá lá em... extremamente. Eu queria estar no trem desse. Então, assim, a gente tem esse perigo hoje de reduzir a nossa fé a parecer uma ideologia, entendeu? E aí, por exemplo, cobra-se certas coisas e posturas que não deveriam ocorrer, tinha que ter uma outra coisa antes. Você dá um exemplo, vou dar não, você dá um exemplo. Um dia uma menina chegou pra mim e tá assim, ai Diego, eu quero que você reza por mim, porque eu preciso de oração de libertação. Aí eu falei pra ela assim, vai ter adoração ao Santíssimo, você pode ir. Aí ela, não, eu quero uma oração de libertação. Aí eu falei assim, minha senhora, a maior oração de libertação que tem é a adoração ao Santíssimo, a senhora sabia? Entendeu? Aí ela não sabia não, e saiu. Assim, por que isso é uma evidência que a fé dela é quase uma ideologia? Porque só um tipo de oração que faz ela buscar Deus. Né? Isso é um traço ideológico do mundo moderno, enxergar tudo como se fosse uma ideologia, entendeu? Tudo como parte, nunca como todo. Compreende? Isso é uma das evidências de como a mente moderna funciona e influencia na nossa fé. Sem a gente perceber. Entendeu? Provavelmente essa mulher, então, estou só arriscando, chutando. Provavelmente essa mulher não tem noção de modéstia, não tem noção de pudor, não tem noção de que é um bom casamento, do que é ser uma boa esposa. Porque eu preciso disso antes, para mim, por exemplo, chegar diante de uma outra pessoa e falar assim, eu sei o que é bom para você e o que não é. É tipo, Entendeu? Ela quer sentir. é tipo uma, a gente costuma dizer, uma religião de supermercado. Sim, aí igual quando eu falo, sentir. Sentir está ligado com a ideologia, gente, é o hedonismo, pra sempre. Eu preciso sentir as coisas para ter certeza de Deus. Só que Deus não é sensação. Deus é o quê? É razão e fé. Juntas. Entendeu? Deus é verdade. E ele fala, eu sou a verdade, a minha verdade é a vida. Eu sou o amor. Entendeu? Essa é a questão que muita gente vê, que está reduzindo nossa fé a uma mera ideologia, entendeu? Às vezes até nos mosteiros, nas irmãs, né, que a gente vê e conversa, né, que a gente vai. A gente vê que a pessoa às vezes está no mosteiro ou está no seminário como se fosse uma ideologia, entendeu? Ah, não, porque aqui eu vou conseguir ver minha fé da melhor forma. Não vou ser chamado a ser quebrado o dia todo por amor a Deus, entendeu? Mas você tem que pagar o preço. Só fala mentira, verdade. Você tem que pagar o preço, entendeu? A pessoa falou assim comigo, Eliana, reza pra... Ela é casada, né? Mas tem outra família. E, bom, enfim, reza pra fulano sair da vida do meu marido, pra não sei o que pra a pessoa gosta com ela. Aí falou comigo tantas vezes, pedir oração e tudo. Eu falei assim, fulano, mas, bom, eu sou católico, acho que a gente tem que fazer muita oração, tem que rezar muito texto, tem que falando com ela, comungar e tudo, você confessar. Tipo assim, eu quase que estava falando que parecia que eu mexia com uma varia, eu queria fazer assim. Você dá simpatia? Não, eu quero que você reza para acontecer isso, não sei o quê, que eu tirei essa mulher da caminho da minha vida. Sim. Gente, Mas acontece, só que isso, às vezes é sem perceber. Hoje é tão natural você pensar assim que parece que eu sei, só que não é, entendeu? Coisa que o sincretismo muito em cima, né? A pessoa quer uma oração específica para uma situação e, tipo, se resume aquilo ali. Igual o exemplo que a Eliana deu ali, né? Não. Aí quando acontecer a tal situação, faz igual os, lembrando, mal comparando os leprosos 10, né? Sim. Um só que abraçou um todo. Os outros 9, não, libertou, vamos voltar para a nossa vida como era antes. Sim.
verdade. Só tem uma parte que, de certa forma, nos interessava. Sim. Agora, o que precisamos abraçar, abraçar. Aí você está me lembrando também do jovem rico, né? Todo mundo é jovem rico, né? Uma coisa nos falta. Sempre é assim, uma coisa nos falta. Entendeu? Sempre. Uma coisa te falta. Aqui que nosso Senhor fala, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e tudo mais. Ele ganharia o reino do céu. Que ele ganharia o reino do céu. Mas ele falou assim, não. Aí que entra. Você está no caminho certo, você vai ganhar o reino do céu, você está salvo. Mas você precisa ser perfeito. Você quer ser perfeito? Vende tudo. Né? Sim. Quer ser perfeito? Porque salvar é uma coisa, mas ser perfeito é outra. Porque eu falo assim, aí que entra uma das grandes Salvação é perfeição. maravilhas do catolicismo. Perfeito na terra não existe. É isso, entendeu? Perfeição na Como terra que um não ladrão na cruz se converte e vai para o Perfeição céu, na terra não existe. né? É E o perfeito ainda pode ir para o Na verdade, é inferno. uma felicidade relativa. Uma coisa te falta. Uma felicidade plena de O que te falta? Uma coisa te É uma falta. felicidade relativa, um gostinho de. Né? Aí que entra a do questão. reino dos céus aqui. Para ele eram as riquezas. Eu vi um pouco morais. Para o outro Sim, é ser humilde. os santos. Né? Para o outro é ser corajoso. Só que nunca é uma coisa material. É sempre um bem transcendental. Essa que é a questão. Na verdade, a questão do jovem rico não era as posses Não, em si. é sempre um bem Mas transcendental. de certa forma, a idolatria que ele tinha sobre elas. A idolatria era o bem transcendental, que ele tinha como Deus, e não o Deus de verdade. Entendeu? O que mais acontece no mundo moderno? Uma coisa nos falta. A verdadeira noção de quem é Deus. Porque hoje Deus é, cada cabeça é um Deus diferente. Não é um Deus verdadeiro, ideal. Entendeu? Todos buscassem o Deus verdadeiro. Agora, para cada um ainda tem, uma coisa te falta. O que te falta? Entendeu? Essa é a pergunta que até no exame de consciência, né, que a gente fez, a gente faz as 3 perguntas, né? O que eu fiz, como eu fiz e o que me faltou de fazer. Uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Sempre vai te faltar. Para uns vai ser sempre diferente, mas é sempre esse bem transcendental. Entendeu? Uma coisa te falta, amar mesmo meus pais e amar mais a Deus. Uma coisa te falta, ser mais dócil com as pessoas. Uma coisa te falta, ser mais amoroso. Entendeu? Sempre vai ser assim. E é isso que vai fazer a virtude. É sempre o choque. Entendeu? É sempre as pedras lapidando uma a outra. Provérbios fala, né? Fiel é o amigo que afia o rosto do que aquele que dá beijo nos joelhos, né? Ou seja, fiel é o amigo que corrige você ser perfeito do que o que não corrige e fala, tá bom. Beijo terceiro lembra muito a figura de Judas. Mas essa é a Mas tem juros com força, né, hoje em dia. Entendeu? Então, assim, o mundo moderno vive isso. Uma coisa te falta. O que é? Primeiro, compreender Deus. Para depois ser virtuoso. Mesmo que talvez não alcance na sua plenitude, mas essa busca no que falte vai ser determinante no que tange assim, né? Em termos da salvação. Eu recordo quando Jesus fala no Evangelho, vou lembrar qual agora, ele fala assim, bem-aventurado o servo que o Senhor encontrar, voltar, Estiver trabalhando na sua estiver vida. trabalhando. Vai mais ou menos nessa linha? Sim, também. Porque está trabalhando, está buscando, deixou de buscar. Nem que encerrou o expediente dele, mas ele está buscando, né? Mas Deus não encerra expediente, né? Não, Só domingo. não, eu digo que o expediente é geral aqui. Entende? Até Ah, quando nossa, fechar o olho, é, até quando isso fechar o olho, nunca Sim. mais voltar a abrir. Tipo, apontou o centro de campo e... Mas por que essa questão é interessante? O bem transcendental, você nunca consegue ter posse dele. É sempre uma graça que te dá. Por isso que para passar da terceira para a quarta morada, não depende mais de você. Depende de Deus te tirar da terceira morada na sede e te levar para a quarta, que é pura mística. E é assim que você subir. Entendeu? Só que uma coisa te falta. Entendeu? Certo? Alguma dúvida para alguém? Você tá calado, Leandro? Você não quer falar nada, não? Você só ri, velho. É? Você só ri, cara. Fala uma coisa só. É. Mas alguém não? O bom de tudo é que a gente está aqui para aprender e cada dia está aprendendo mais. É que eu penso, sabe? Isso é uma riqueza muito grande para a gente, independente de idade, de povo. A gente tem que estar sempre aberto para
né? Aprendi com tudo. É. Toda situação. Conhecer sempre, né? Amém. Sempre. Vamos rezar para a gente terminar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Deus nos ajude, pela intercessão de Nossa Senhora, a Virgem Santíssima da Luz, daquilo que vimos, ouvimos, podemos conhecer, caia na terra boa dos nossos corações, germine e gere o Cristo em nós e que o fruto seja todo para Deus. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.